Tem que tomar muito cuidado, né? Mas como assim, né? Então, aí, quando eu tô lá com a dor de cabeça, com a enxaqueca queimando, o que será que eu devo fazer? Como nós vimos aí na reportagem, tem algumas pessoas que, inclusive, acabam tendo a vida profissional prejudicada por causa da enxaqueca. Gente que foi afastada do trabalho. E olha, que tem muita gente que sofre com isso. Mas será que realmente se sabe a causa da enxaqueca? E os tratamentos? Será que já tem alguma coisa mais moderna? Aqui na nossa região de Itajaí, quem vai conversar com a gente é o médico neurologista, doutor Aníbal de Quadros. Boa tarde, doutor Aníbal. Boa tarde. Não está com dor de cabeça? Não, já teve enxaqueca, ou sofre de enxaqueca ou não, doutor Aníbal? Muito sabe? raro, algumas vezes eu tenho. Já assim, teve? mas geralmente eles são causados por outras coisas, né? Pelo estresse elevado, Entendi. pela correria do dia a dia, o que é relativamente normal nas pessoas terem Entendi. alguma vez dor de cabeça. Mas enxaqueca é uma doença mais recorrente, né? São as pessoas... Elas sofrem mais, às vezes tem crises diárias, semanais, mensais. Exato. Então, essa, felizmente, eu não tenho enxaqueca. Vamos partir por aí, então. Como é que a pessoa sabe que já deixou de ser uma dor de cabeça normal, porque está estressado, porque pegou um trânsito, porque está na TPM, ou seja lá que coisa for, e aí vai dizer assim, não, o negócio aqui já está ficando grave e é uma enxaqueca ou pode ser? Então, as pessoas que acabam tendo dor de cabeça recorrente, elas geralmente devem procurar um médico para ter um diagnóstico, ou uma dor de cabeça muito intensa. Geralmente, os diagnósticos de dor de cabeça, eles são clínicos, ou seja, um médico, por uma série de critérios, pela própria tomografia de crânio, pela ressonância ou investigação, para definir melhor esse diagnóstico. Por exemplo, nem toda dor de cabeça é enxaqueca, né? Mas a dor de cabeça, a enxaqueca seja uma das dores de cabeça recorrentes, crônicas, né, mais comuns. Isso de uma dor de cabeça intermitente. Então, a gente tem critérios operacionais de diagnóstico para essa dor de cabeça. Então, a pessoa que tem uma dor de cabeça muito súbita, que ela nunca teve na vida, então é importante ela ir no médico. A pessoa que tem dor de cabeça muito intensa, recorrente, ela precisa acompanhar também. A pessoa ter uma dor de cabeça que é de leve intensidade, uma pessoa que não tem, que melhora com analgésico simples, talvez essa não precise... tanto claro. se assustar tanto que com ela essa dor de percebe cabeça. que vem ali provocada por algum fator, Sim. ou porque ficou muito tempo sem comer, ou Exatamente. porque comeu alguma coisa que fez mal. A alimentação, o estresse, né? Mas a dor de cabeça súbita, ela pode representar algumas doenças mais graves do cérebro. Um exemplo, nas crianças, tanto nos adultos, acompanhada de febre e rigidez no cal. Ah, entendi. Né? Aí, então, meningite. Meningite, a pessoa vomitando com dor de cabeça, com muitas náuseas, então... aguda, ou seja, a pessoa que nunca teve essa dor, é um caso. Ah, entendi. O próprio AVC, que é um tipo do derrame, né? Que a gente chama o AVC hemorrágico, o aneurisma cerebral roto, é uma dor de cabeça muito súbita, que a pessoa tem aquela pior dor de cabeça da vida. Que veio do nada e... Essa é uma dor que nós médicos somos diferenciar, mas felizmente, seguramente mais de 95% desses pacientes não vão ter uma dor de cabeça causada por uma situação mais grave. E vai ser enxaqueca mesmo. Vão ser enxaqueca. Então, as pessoas que acabam tendo dor de cabeça recorrentes, uma história de vários anos de dor de cabeça, várias crises de dor, né? Então, muitas vezes uma história familiar, uma pessoa mais jovem, mulher. Então, essas são diagnosticadas muitas vezes com enxaqueca. Nós temos uma participação do nosso público de casa. Vamos ver ali, ó. A Ana Caroline. Fico até 3 dias com muita dor de cabeça. Tem dia que dói o lado esquerdo e no outro dia dói o lado direito. Por que isso acontece? Então, provavelmente, esse é um típico caso de enxaqueca, que é a pessoa que dói a metade da cabeça, na outra crise de dor dói a outra metade da cabeça. Então, essa dor que alterna de lado, né? A pessoa, o próprio termo, outro termo de enxaqueca, a gente chama de migrânia, né? Que dói metade da cabeça, que é hemicrânia. Então, é metade da cabeça, muitas vezes. Então, essas pessoas... que têm essa dor de cabeça, metade da cabeça é o tipo de enxaqueca. Além disso, é uma dor forte, né? Enxaqueca não é uma dor muito leve, então incapacita muitas vezes a pessoa. Sim, falta o trabalho, ou seja... Recorrente, a pessoa perde qualidade de vida com a família. Então ela teria que procurar um médico para tratar isso. Para tratar E os tratamentos, doutora Aníbal? Funcionam? Funcionam e infelizmente nós não temos uma cura para enxaqueca, né? Uma medicação como uma cirurgia que você faça e resolva aquele problema. Sim. Ou como um antibiótico que você cure aquela situação. E então a enxaqueca foi, ou seja, exatamente. ela fica. A enxaqueca é uma doença crônica, ou seja, muitas vezes permanece durante toda a vida da pessoa. A pessoa começa a ter dor de cabeça na adolescência e vai até aos 70, 80 anos de idade podendo ter crise de enxaqueca.
ela precisa fazer, são tratamentos, assim, como qualquer doença, hipertensão, a própria diabetes, que nós estávamos conversando. Então, a pessoa não vai ter cura da diabetes, mas vai ela controlar. Controlar. Hábitos alimentares, a gente já falou aqui, né? Às vezes ela descobre o gatilho, por exemplo, eu comi queijo derretido e atacou minha enxaqueca, ou seja, eu comi chocolate e Ela vai mudando, às vezes, os hábitos de vida e vai percebendo ali o que talvez provoca. O que causa. Temos participação? Temos mais uma, Micael? Olha ali. Almir diz o seguinte, tem cura para esse problema ou só os medicamentos resolvem? É justamente isso que a gente justamente isso que você estava conversando, a enxaqueca não tem cura. Uma grande esperança, não chega a ser uma cura ainda, mas foi lançado recentemente, o ano passado, nos Estados Unidos, e esse ano, um grande estudo de uma medicação, que a gente fala que são os anticorpos monoclonais, que eles estão em fases muito avançadas, de serem medicações com uma solução a longo prazo, ou seja, a pessoa fazer uma infusão dessa medicação, não muito, mas só uma analogia quase como as quimioterapias para o câncer. Então, você faz uma infusão dessa medicação e a pessoa fica livre da enxaqueca durante muitos meses, talvez anos. Olha, então, é uma medicação... Uma luz aí no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. É uma medicação ainda de muito custo, de alto custo. A gente ainda não tem no mercado, na nossa prática, na realidade médica diária, a gente ainda não tem. As medicações que fazem a profilaxia, elas são muito seguras nos pacientes, são muito efetivas. Então, nós temos medicações que muitas vezes são comprimidos, alguns remédios as pessoas estranham, porque são remédios para hipertensão arterial. Por que você está me dando remédio para hipertensão? Não, ele é um tratamento para enxaqueca. Ou medicação como antidepressivo. Mas eu não tenho depressão, mas é uma medicação efetiva para enxaqueca. Entendi. E, curiosamente, os anticonvulsivantes, remédios para ataque epilético, são muito bons para enxaqueca. Só. E nos novos tratamentos nós temos a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma medicação que pode ter uma efetividade boa para enxaqueca. Vamos ver ali a participação. A última nossa, então, é um relato. A Lucília. Algum tempo atrás tive crise de enxaqueca e fiz tratamento, mas se eu tomar alguma bebida alcoólica, ela volta. A Lucília descobriu o gatilho aí, então, que a gente falava da enxaqueca dela. Exatamente. A gente tem algumas situações... a bebida alcoólica, algumas pessoas têm alguns tipos de alimento, a gente fala muito na cozinha oriental, né, que usam muito glutamato, podem desencadear, o vinho pode desencadear, isso depende da pessoa. Até quem não tem enxaqueca, né? Tem alguns que pode abusar. As pessoas que fazem grande jejum, né? A gente estava conversando você poder baixar a glicemia. Então, o jejum prolongado, a pessoa ficar o dia inteiro sem comer. Aquelas pessoas que têm o hábito de não tomar café da manhã, almoçar mal na correria do dia a dia e só comer uma grande quantidade à noite. Então, essa regulação do hábito alimentar, evitar jejum prolongado, dormir mais, né? Muito obrigada, doutora Aníbal. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. A gente tem até mais perguntinhas, mas aí fica para um próximo encontro aqui para falar sobre a enxaqueca, que rende uns 5 programas, né? É verdade, é muito assunto. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigada.